Quem tem duas túnicas, reparta com aquele que não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Essas e outras, aqui no seu programa, Marcas do Evangelho. O meu convidado é o Dr. Pedro Kinanga Capitão. Ele é jurista, vice-coordenador do programa Ecos do Evangelho da Rádio Nacional de Angola, no Canal 1, e também professor. Doutor, muito bom dia e seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia, Pastor Luroca. Agradeço por ter proporcionado este momento de estar aqui no seu programa para falarmos um pouco as maravilhas do reino e o próprio contexto atual em que vivemos. E um bom dia especial a todos os telespectadores que nos acompanham a esta hora. Doutor, falar na rádio e na televisão, onde se sente mais à vontade? É uma pergunta provocadora, não é? Julgamos que na rádio sente-se relativamente mais à vontade porque só temos os microfones ligados. Já em televisão, para além dos microfones, temos também as câmeras, as luzes apontadas para nós e pelo facto de sabermos que estamos a ser vistos por muita gente. Então, e por outro lado, eu estou mais do lado onde está o pastor, não é? Mas pronto, nós já aparecemos em televisão faz tempo, muito antes de começar a fazer rádio. Portanto, é sempre gratificante estar na rádio ou estar na televisão, apesar da própria pressão e responsabilidade que se impõe. Amar o próximo, na sua opinião, é um dever ou uma obrigação? Amar o próximo. Bem, o pastor iniciou com um texto bíblico muito profundo, aquele que tem uma túnica possa dar ao que não tem, e ali encontramos um grande exemplo de amor, um grande exemplo de compaixão. E amar o próximo, podemos dizer que encontramos isto no próprio Evangelho segundo São João 3,16, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce pudesse alcançar a vida eterna. Aqui está um exemplo vivo de amor ao próximo e que podemos também constatar durante a própria história da Bíblia, na sua própria cronologia, que Deus sempre se preocupou com o seu povo, com o povo de Israel, com vários momentos, desde a escravatura no Egito, a saída do Egito, o povo teve fome, mas Deus sempre proporcionou alguns bens para que o povo pudesse ter algum alimento. E o próprio Jesus também demonstrou muito isto, esta necessidade de amar ao próximo. Ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Aqui Tiago nos alerta, Tiago 2:8. Portanto, o sentido de amar o próximo é uma demonstração de carinho, é uma manifestação de afeto ao nosso próximo. A pergunta que aqui se levanta: quem é e quem será o nosso próximo? Será que o nosso próximo é só aquela pessoa que tem uma relação de parentesco conosco, tem uma relação de afinidade conosco, ou alguém que é casado conosco ou que vive em união de facto conosco? Estamos aqui a falar as próprias fontes do direito da família. Portanto, o amor ao próximo é muito além do que aquela pessoa com quem nós convivemos, com quem nós nos lidamos. Porque o próximo é um sujeito subentendido muitas vezes. Não sabemos quem é, não o conhecemos, mas nós vamos amá-lo a demonstrar amor. Existem aquelas situações e qualquer um que nos está a assistir a esta hora já viveu este tipo de realidade,
que quando nós oramos, subentendidamente, oramos, pedimos a Deus para que abençoe aquelas pessoas que estão trabalhando. Por exemplo, quando nós estamos a orar à madrugada, aqueles que estão a trabalhar nesta altura, aqueles que estão nos hospitais, as mulheres que estão em serviço de parto, as pessoas que estão viajando, nós não conhecemos. Provavelmente há uma ou outra pessoa que nós conheçamos e que esteja a passar por uma situação e nós mencionamos na nossa oração. Mas nós, quando estamos a orar a Deus, pedimos que Deus abençoe o mundo, abençoe a África. Mas África quem? Não conhecemos. Então, este subentendimento de pessoas, de sujeitos que nós não conhecemos, mas que pedimos a Deus que possa intervir, que possa abençoar, é uma grande manifestação de amor e carinho. Porque vezes há que acontecem maravilhas nas nossas vidas sem nós termos pedido a Deus. É porque alguém pediu em nosso nome. Portanto, amar ao próximo do lado espiritual tem esta componente. Agora, há também o amar ao próximo do ponto de vista material. Estamos a viver momentos muito periclitantes nas nossas vidas, na nossa própria sociedade, no nosso país e no mundo inteiro, que a gente para e começa a refletir o que é que está-se a passar. Por que existem elementos da sociedade que se comportam desta forma? Que, por vezes, o pouco que nós temos nos é retirado. E temos pessoas que vivem em fartura, em abundância. Embora que o próprio Jesus, em São João 10, diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão veio para roubar e para matar. Então, este ladrão que veio para roubar e matar, tem amor ao próximo? Então, quem não tem amor ao próximo, normalmente estaria posicionado de um certo ponto do lado do mal. Mas a questão é, quando nós não amamos ao próximo, o que é que a gente faz ao próximo? Ou seja, a demonstração de não amar ao próximo pode ser vista em duas perspectivas. A perspectiva de fazer o mal, fazer, ou a perspectiva de nada fazer, não fazer, um silêncio. Porque se eu verificar uma criança que esteja a brincar com um objeto contundente e eu deixo a criança, não retiro aquele objeto contundente na mão da criança, eu não fiz nada. Mas esse não fazer traduziu numa negligência do meu lado. Que eu podia retirar aquele objeto contundente nas mãos da criança e se eu tivesse assim feito, a criança provavelmente não teria se ferido ou não teria se suicidado. Então, por vezes, essa perspectiva de não amar ao próximo pode ser um silêncio do nosso lado por nada a fazer, ou pode ser uma ação que a gente vai praticar ao nosso próximo. E há quem diz: eu não sou obrigado a amar o fulano. Pois, a questão é esta. Eu acho que o que deve estar subjacente é a questão da vida. Até a nossa própria Constituição, não é? No seu artigo 30, fala muito do direito à vida, não é? Protege-se a dignidade da vida humana. Se nós amarmos a vida como tal, como um ente que vem ao mundo, que transborda ao mundo, se nós tivermos essa essência e respeito pela vida, então estaríamos a amar a todos, quer nós não nos sintamos obrigados, porque é uma vida que está em jogo. Imagine, pastor, ninguém se basta por si mesmo. Eu tenho a minha profissão, mas, entretanto, eu preciso de um médico, eu preciso de um economista, eu preciso de um comerciante, eu preciso de um agricultor. Enfim, nós não nos bastamos por nós mesmos. Em função das ações, dos serviços, da atuação de outros entes, de outros indivíduos,
é que nós vivemos. Porque se esses outros entes não desenvolvessem as suas ações, nós sentiríamos falta de N coisas nas nossas vidas. Então tudo isso é por causa do amor. Mas claro que aqui também podemos chamar a colação como é que a gente atua, como é que o advogado atua, o médico, o enfermeiro, o agricultor, o economista, o servidor público, como é que atua? Porque está a atuar para garantir o bem-estar. Mas será que está a atuar com zelo, com dedicação, com amor, com transparência, a fim de garantir mesmo o bem-estar? Porque por vezes a gente faz, mas só faz porque pediram-nos para fazer. Mas não fazemos-lo com toda a dedicação, com todo o amor. Porque eu acredito que se cada um de nós fizesse com amor ou praticasse amor na sua vida profissional, queira na sua própria vida natural, muitos dos problemas que nós vivemos neste mundo deixariam de existir. Grande parte das consequências que nós vivemos neste mundo, no nosso país em particular, e até poderia aqui, se calhar, restringir mesmo até nas nossas famílias, é por falta de amor, fazer as coisas com amor. A nossa filha, a nossa esposa, quando está a confeccionar alimento, se fazer com amor, sai perfeitamente bem. Mas se apenas fazer, mas não colocar amor naquilo, poderá escamar o peixe, mas sem tirar toda a escama. Poderá cortar a carne, mas sem remover as gorduras. Poderá confeccionar o peixe seco sem retirar completamente o sal. Porque não tem amor, não estão para aí, pediram para fazer e eu fiz isto ali. Então, pastor, julgo que falar de amor em várias perspectivas nos faz refletir sobre aquilo que nós somos hoje, que por vezes também somos objeto ou somos o resultado de ação de muitas pessoas que atuaram nas nossas vidas. Desde a nossa meninice, desde a terra idade até a nossa vida adulta, nós somos resultados da nossa própria atuação e da atuação daqueles que se envolveram nas nossas vidas. O pastor é teólogo porque fez uma formação teológica, é pastor porque foi ordenado. Mas poderia ser teólogo, mas sem ser ordenado. E a sua ordenação, apesar de ser, e vamos aqui considerar, é um chamado de Deus, mas Deus teve que atuar na vida de determinadas pessoas para que pudessem ser iluminados de que o pastor João Luroca deve ser ordenado a pastor. Se Deus não atuasse sobre essas pessoas, e também através da vossa oração, porque também julgo que há algum momento que o pastor orou e disse: Deus, faça a sua vontade. Se é para que eu seja pastor, assim o serei. Mas essa assim o serei já está a depender de ação de terceiros. Esses terceiros, se não forem inspirados por Deus, vão sempre dormir e nunca ordenariam. Em outras palavras, tanto essa ação é sinônimo de amor. É sinônimo também de amor. É sinônimo de amor ao próximo. Sinônimo de amor ao próximo por quê? Eu dizia que há uma inter-relação ou interdependência sobre tudo aquilo que nós somos e temos feito até hoje. Ninguém se basta por si próprio. Eu, Pedro Kinanga, se eu for o único membro da família que tenha formação, a família fica desequilibrada, fica a depender só de mim. Mas, se nós permitirmos que outros membros da família também tenham formações diversificadas, a família ganha. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós concentramos toda uma ação e todo um propósito e projeto no nosso ego, no nosso eu,
centralizamos tudo e não estamos a ter amor para com os outros, porque nós estamos a centralizar tudo. Doutora, qual é o melhor gesto ao próximo? Existem vários gestos. Exatamente. Existem vários gestos de amor nesta fase. Próprio Jesus, no Evangelho segundo São Mateus, ele fala de amor e ele chama a atenção aos seus discípulos que tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava sem roupa, deste-me de vestir, estava enfermo, visitaste-me. Aqui estão os vários gestos de amor. Nessa fase em que, com a pandemia da Covid-19, sabemos que a Covid mexeu com toda a estrutura do Estado, da sociedade, da própria família, gravitando em várias consequências. Nós já vivíamos vários problemas, várias crises, e essas crises só foram agravadas com o surgimento da Covid-19. O desemprego, o custo de vida subiu consideravelmente. Aquilo que nós hoje oferimos já não consegue responder ao custo de vida, à necessidade de vida. E algumas famílias deixaram de ter aqueles elementos essenciais para a sua própria vida. Qual é o gesto de amor ou que tipo de gestos nós poderíamos fazer? Temos visto e acompanhado até algumas igrejas que hoje estão a criar cozinhas comunitárias, a oferecerem alimentos às pessoas mais carenciadas. São gestos muito sublimes de amor. Claro que não resolve tudo, mas são gestos que minimizam a situação, a pobreza. Até não vamos chamar pobreza, porque grande parte da sociedade é pobre, mas aí estaríamos a falar mesmo da miséria. Temos pessoas que estão a procurar alimentos num contentor de lixo, coisa que não se via há longos anos, mas hoje estamos a ver isto. Então, é um rescaldo da situação socioeconômica de muitas famílias, cuja ação da igreja é preponderante. Mas é evidente que a igreja também depende dos seus membros. A igreja ficou quase 7 meses, aproximadamente 6 meses, sem abrir as suas portas. E a maior fonte de receita de muitas igrejas é o próprio membro. E este membro que também perdeu o emprego, este membro que hoje também o seu negócio quase que foi à falência e, portanto, não tem aquela capacidade contributiva que antes tinha. E ainda que tivesse a mesma capacidade contributiva, hoje quase a realidade mudou. O que ele dava anteriormente servia para algumas coisas, se calhar hoje só serve para alguma coisa. Portanto, existem vários gestos que podem ser feitos de forma coletiva. Estamos a falar das instituições, estamos a falar da igreja, das associações cívicas, das fundações, a filantropia, enfim, são vários gestos que pode-se fazer para acudir a algumas famílias, algumas pessoas que estão carenciadas. Mas também existem aquele gesto a título individual, que eu, Pedro Kinanga, individualmente, posso ajudar alguns parentes, posso ajudar alguns amigos, vizinhos, ou me solidarizar com alguma ação. Há algo que tem acontecido em muitos países e nós, de quando em vezes, experimentamos isto, que é a ação de um indivíduo, mas de forma muito singular e muito discreta, que falo com um certo anonimato. Eu não quero aparecer enquanto Pedro Kinanga, mas eu vendo o testemunho daquela denominação, daquela fundação, daquela associação, eu vou lá e faço uma doação, mas de forma anônima, porque
essas associações ou igrejas que trabalham com certo grupo social conhecem verdadeiramente as necessidades. Mas por vezes eu tenho bens, mas eu não sei qual é a necessidade. Se calhar eu vou dar a determinados indivíduos que provavelmente não estejam tão carentes do que os outros. Então, aquelas associações ou igrejas que já têm experiência de trabalho, que já tenham feito algum estudo de caso, provavelmente têm maior conhecimento, têm um maior diagnóstico da situação social de determinadas famílias. E ali consegue-se dar aquelas famílias mais carenciadas. Nós vimos, há exemplos de gestos que as igrejas fizeram, algumas pessoas fizeram, mas que se deu a pessoas que provavelmente têm um outro emprego, para além de estarem ligadas à igreja, e há membros da igreja que não têm emprego nenhum, que nem fazem negócio e que estejam mais carentes. Mesmo até entre o próprio clero, alguns membros do clero beneficiaram de uma cesta básica, mas se calhar há membros do clero que têm um outro emprego, cuja aquela cesta básica podia servir para um outro membro. Há um problema aí, doutor. Há essas famílias que dependem do próximo. A prioridade é a oração, é a palavra ou o arroz, na sua visão? Tudo é prioritário. Tudo é importante. Tudo é prioritário, tudo é importante. É evidente que eu posso avançar a perspectiva de que o mais importante é o espiritual, é a palavra de Deus, mas ainda que transmitamos a palavra de Deus, o consolo àquele indivíduo, se ele não tiver o que comer, vai ser um problema. Jesus pregou, falou da palavra de Deus, estamos a falar do milagre dos pães, a primeira Eucaristia no Novo Testamento, que é o milagre dos pães. Jesus pregou e os discípulos foram ter com Jesus. Mestre, o povo tem fome. E Jesus perguntou, o que é que vocês têm? Perguntou isto ao Filipe. E veja que encontrou-se uma criança que tinha 5 pães e 3 peixes. E dali se multiplicou. Isso quer dizer o quê? Que há aqui uma ação holística. Transmitir a palavra de Deus, mas também curar, mas também dar de comer. Ou seja, ensinar, curar e dar de comer. Esta é a missão holística da igreja. Mas é evidente que o mais essencial é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus transforma. Aquela família que não tem realmente o que comer, mas por vezes não tem o que comer porque está a faltar alguma proatividade, está a faltar alguma ação, porque nós não podemos ficar nas nossas casas somente a aguardar que alguém nos venha dar de comer quando a gente não vai à luta. A própria palavra de Deus diz, não é? Pedi que eu darei, bata que eu abrirei, não é? E procure que acharás. Portanto, esse trinômio é importante. Então, a palavra de Deus, a transmissão da palavra de Deus ajuda também a abrir a visão do indivíduo, abrir a visão da família. Não vamos só pregar para dizer que tem que ter fé. Vamos pregar dizer que tem que ter fé, mas tem que abrir a porta e sair. Não podemos pregar as famílias só com a porta trancada e nós nos vamos embora. Quando nós abrimos a porta, temos que dizer à família, ao abrirmos a porta, estamos a abrir a porta da abundância. Por isso, siga-nos, vá também para ir à busca daquilo que é essencial para a sua vida. Para aquelas famílias que não têm motivação de apoiar, de ajudar o próximo. Dali, esta nossa ação pedagógica que estamos aqui a fazer, a necessidade de amar ao próximo. O amar ao próximo traduz-se na caridade, traduz-se na manifestação da solidariedade. No fundo, tem a ver com os próprios
frutos do Espírito que o próprio Gálatas, aqui Paulo em Gálatas, reflete. Portanto, é preciso nós demonstrarmos isto e também fazer parte de forma mais significativa do próprio currículo, tanto escolar. E a igreja é que, pastor, muitas vezes nós também na igreja pregamos mais o pecado como tal e ensinamos pouco a questão da compaixão, a questão do amor. O cristão cresce mais sentindo medo de pecar e cresce pouco na questão da solidariedade e na questão da interajuda. Portanto, é preciso reforçar. A igreja tem feito um trabalho extraordinário. Nós somos frutos da igreja. Mas, em função de cada contexto onde a igreja se vai encontrar, é preciso aprimorar determinados ministérios no seio da própria igreja. Porque quando a igreja também aposta no ministério social e realiza as várias ações sociais, isso também desperta o coração dos membros. Porque eu sei que, para além do próprio trabalho espiritual que a igreja faz, a igreja tem um trabalho social muito forte. Eu vou apoiar mais. Eu venho ter o pastor, eu por acaso fiz um negócio, esse negócio saiu-me bem, para além do dízimo, eu vou disponibilizar este valor que é para o serviço social da igreja, porque eu tenho visto o exemplo, eu tenho visto o resultado que a igreja faz, algo que lhe marca. Isso também abre o coração dos membros, porque às vezes nós vamos à busca de financiamentos, pedidos de apoio de pessoas coletivas ou singulares fora da igreja, mas se calhar na igreja nós temos empresários, nós temos empreendedores, nós temos vários estratos, mas que dão se calhar aquilo que lhes convém dar, mas poderiam ter dado mais se eles se sentissem mais comovidos. Então aqui nós também se calhar temos que refletir um pouco nisso, que as famílias devem se abrir mais. Não podemos admitir que em nossas casas nós temos farturas e às vezes a geleira não tem espaço ou a arca para nós guardarmos aquele alimento que eventualmente nós não tenhamos comido, mas temos o vizinho a passar mal. Abrimos a janela, vemos pessoas a retirarem alimentos no lixo. Mesmo até, pastor Lovoca e caros telespectadores, quando nós jogamos os alimentos ao lixo, jogamos alimentos sem dar possibilidade deste alimento ser aproveitado por outra pessoa. Não que nós queiramos que as pessoas vão comer no lixo. Não é isto que eu quero aqui transmitir. Mas nós deitamos quantidades de alimentos que não conseguimos dar a possibilidade dela vir a ser reciclável. Quando em outros países, nós em Angola ainda não temos muita cultura de separação de lixo. Nós só temos um único recipiente para jogar o lixo. E juntamos papel, metal, comida, plástico, juntamos. Mas em outras sociedades mais evoluídas, em que primam muito pela economia verde, têm 4 recipientes de lixo. Metal, lugar de metal é metal, plástico é plástico, vidro é vidro, alimentos é alimentos. Então, se a gente também conseguisse jogar bem isto, pelo menos aquelas pessoas que infelizmente, vou aqui reiterar infelizmente, porque essa minha fala pode ser interpretada eventualmente má, mas é na perspectiva de que devemos, aquilo que for fartura, que nós achamos que já não precisamos, em vez de nós jogarmos ao lixo, vamos oferecer. Se a gente não consegue oferecer, mas que devemos jogar bem ao lixo, porque estamos a ter consciência de que há pessoas que estão a comer à procura de alimentos no lixo. Infelizmente, isso é muito triste, é muito lastimável ver pessoas à procura. E volta e meia, existem até indivíduos que quando descem a um contentor, já são logo interpelados.
seja, antes de colocarem o saco saco no contentor, já há pessoas a dizer, não, aguarda, mostra o que tem. Meu Deus, isso é o cúmulo. Acho que estamos a chegar ao ponto de saturação social. É um ponto de saturação social, infelizmente. Para as famílias que têm boas ações, há uma fonte de inspiração. Qual é a sua opinião? Conforme dizia o servo do Senhor, quem tiver duas túnicas, reparta com aquele que não tem nenhuma. A fonte de inspiração, de onde vem isso? Nas nossas vidas, existem determinadas pessoas ou factos que nos servem de inspiração. Acompanhar um testemunho, quer pela rádio ou pela televisão ou outros meios de comunicação, nos ajuda a ganhar a inspiração. Nos ajuda muito a ganhar inspiração. E nós temos histórias bíblicas que nos ajudam a inspirar. Quantas vezes nós pregamos, temos que ser perseverantes com o povo de Israel. Por que é que nós estamos a buscar o elemento povo de Israel? Ser perseverante como Daniel, que orou e foi salvo na cova dos leões. Portanto, ser perseverante como certas figuras que apareceram ao longo da história, muitas delas até acabaram por ser homenageados ou galardoados com prêmios nobres, nos servem de inspiração. A igreja primitiva. A própria igreja tem tudo em comum. Okay. Atos 2, 42 em diante. Certo. O Atos 4 fala muito disso. Tinham tudo em comum. Juntavam os bens, as ofertas e partilhavam. E às vezes eu digo, por que é que não voltamos na igreja primitiva? Por falta do amor verdadeiro. Dificilmente conseguiremos hoje ser a igreja primitiva. Por causa do superego, por causa do egocentrismo. Dificilmente conseguiríamos ter a atitude da igreja primitiva. Mas podemos equiparar. Claro que as realidades são outras, mas nós podemos equiparar. E por vezes existem aquelas celebrações na igreja, fundamentalmente o Ano Novo, provavelmente o Natal, que as igrejas comemoram todos em conjuntos. As famílias contribuem em determinado valor e comem todos. Não é? Mesmo até algumas excursões, retiros juvenis, as pessoas contribuem e depois comem. É um grande exemplo. E para quem não tem? Aquelas pessoas que não têm e que são humildes, vêm dizer, diretor, eu quero participar, mas não tenho o que comer. Okay. Claro, eu, para além das várias ações que exerço, também eu coordeno, sou diretor executivo de um grupo Semeando Esperança, que temos feito muito trabalho social. E vezes há que entre nós, chefe, dessa vez não tenho como contribuir, mas posso participar. Claro que pode participar. Nós não podemos inibir as pessoas da comunhão pelo facto de não terem nada por comer. Eu vou contar aqui um breve testemunho, pastor. No Brasil, quando fui para uma pequena formação sobre a evangelização urbana, cheguei a fazer estágio com os moradores de rua em São Paulo. Em São Paulo e no Brasil inteiro, existem muitos moradores de rua. E moradores de rua por causa de várias situações sociais. Exatamente. Situações sociais, pessoas que estão desesperadas, mesmo tendo emprego, não veem sentido na vida e vão viver à rua. E, portanto, existem associações que têm as cozinhas comunitárias, que o governo também, a prefeitura apoia para garantirem o almoço e o jantar. E nós fomos numa dessas cozinhas para poder ajudar a servir a refeição. Mas no domingo fomos a um ministério da Igreja Católica que esse serviço social da igreja realiza culto aos domingos para os moradores de rua. E os moradores de rua de várias zonas vão para lá. Tivemos o culto, correu tudo bem,
No final, e em quase todas as celebrações católicas, há sempre a Eucaristia. O padre diz, agora vamos ter a Eucaristia. Disse, Eucaristia? Como assim? Cá neste culto, até com os moradores de rua. Disse, tudo bem. E lá o padre teve aquela introdução toda e tal. E depois começamos a ser servidos. O que é que foi servido naquela Eucaristia? Uma sandes e sumo. E eu disse à professora, então nós estamos na Eucaristia, estás a servir sandes e sumo, ao contrário de pão ou ostra, como eles chamam, e o vinho, ou então o cálice. O cálice. A professora disse, Pedro, que adianta nós oferecermos um cálice e uma ostra aos moradores de rua que se calhar ontem não jantaram e hoje de manhã nada comeram. Então o sentido da Eucaristia aqui é a comunhão. Ele vai comer uma sandes e vai beber um sumo, é o símbolo da Eucaristia. Desde aquela data eu pensei diferente relativamente à Eucaristia. Então é algo muito mais que me marcou e que serve também de inspiração, não é? Que nós vamos dar algo a alguém que vai simbolizar a Santa Ceia, mas que por outro lado vai ajudá-lo a alimentar. O impacto do Evangelho na sua vida, doutor? Eu digo que somos o que somos hoje, passa a redundância, fruto da palavra de Deus. Amém. Desde terra e idade. Eu lembro que a primeira vez que fui em frente, eu tinha os meus 5 anos e recitei poesia. Eu me lembro aquele dia ainda, e até me lembro da poesia, e a minha mãe sempre que fala para mim, diz, meu filho, lembras? Você dizia, eu sou pequeno, eu sou de Jesus, Ele é a minha luz e a minha salvação. Portanto, o Evangelho, a criança quando cresce no berço de uma família cristã e cresce também no berço da igreja, o seu crescimento e o seu resultado, a sua ação na sociedade é completamente diferente. Até os meus alunos percebem que eu sou da igreja. O professor é pastor, não, não sou. Não é preciso. Às vezes não é preciso. A forma de você se dirigir aos seus estudantes, a forma de comentar determinados assuntos, os próprios darão conta que há alguma ligação ou com alguma denominação. Portanto, o Evangelho joga um papel, sim, preponderante e transforma vidas. Há pessoas hoje que têm as suas vidas transformadas, abençoadas, por terem abraçado o Evangelho, por terem a fé da existência de Deus nas suas vidas. Não estamos a dizer que só aquelas pessoas que creem que têm uma vida abençoada. Deus abençoa até aqueles que em nenhum dia falaram graças a Deus, mas Deus abençoe. O amor de Deus é tão grande que cabe todo mundo. Jesus na cruz, se Jesus não intervisse em nosso nome, nós nem teríamos nascido. Deus estava pronto para poder destruir o mundo. Estava tudo consumado. Mas Jesus perdoou a Deus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós tivemos essa graça. Por isso é que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, é preciso nós educarmos os nossos filhos para além da própria educação familiar, para além da própria escola. A igreja joga um papel preponderante na educação das pessoas. E um país que respeita e garanta o exercício da liberdade religiosa, o exercício da fé, o país ganha. Porque a igreja joga um papel preponderante na educação, na moldagem, na socialização dos indivíduos, com exemplos muito fortes, com exemplos que ajudam as pessoas a saírem do abismo. Há muita gente que está no abismo, há muita gente que está presa, está acorrentada. Jesus Cristo liberta. Da libertação.
Jesus Cristo liberta. Não é a igreja que liberta. Não é a igreja que faz. Não é o pastor. Não é o pastor que faz. Jesus. É Deus que faz através do seu Filho Jesus Cristo, do qual este Filho Jesus Cristo tem os seus discípulos que ele enviou, id a todo mundo e anunciar o Evangelho. Então receberam esta graça, por isso é que temos hoje a igreja e temos os ministros da Palavra de Deus que receberam essa graça de serem ministros da Palavra de Deus, que através da qual anunciam o Evangelho e conseguem ganhar vidas, ganharem almas para Cristo. Muito obrigado, doutor, por ter aceito o nosso convite. Contamos consigo nas próximas edições. Que Deus o abençoe. Muito obrigado, pastor João Loroca, por esta oportunidade e assim também, caro telespectador que nos acompanhou. Esperamos que tenhamos ajudado com alguma forma. Deixo aqui o texto de Romanos 13:8 que diz: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o Dr. Pedro Kinanga, capitão. Ele que dizia: se Deus nos amou, devemos também amar o próximo conforme Deus nos amou e continua a nos amar. Tudo isso tem a ver com o impacto da palavra de Deus. E dizia mais o servo do Senhor: o Evangelho do Senhor liberta, o Evangelho do Senhor salva, o Evangelho do Senhor restaura totalmente a vida do homem. E a palavra também, segundo Paulo, nós fomos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Ao telespectador, nosso muito obrigado e obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom dia.